Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde em Pauta. É um prazer ter vocês aqui conosco. Meu nome é Ana Paula Siqueira e eu volto novamente para falar sobre aleitamento materno. Este mês é o mês da conscientização e da promoção do aleitamento e hoje, novamente, a doutora Glauci Leite vem falar conosco e a Josimara Camacho Polido para falar sobre este assunto. Obrigada novamente por ter vocês aqui conosco. Obrigada, Ana. É sempre um prazer estar aqui compartilhando, né, um pouquinho de informação. Nós que agradecemos a oportunidade, Ana. Então, vamos começar a falar novamente, né, desse assunto. E existem muitos mitos e inverdades, e a mãe, já na insegurança, muitas vezes não sabe o que fazer neste momento, né? No início da vida, existem muitos exames, né, doutora Glauci? Muitos exames, muitos testes, e um deles é o teste da linguinha. O que seria esse teste e o que influencia na amamentação? O teste da linguinha, ele entra junto com outros testes das primeiras 48 horas de vida e ele é feito pela fonoaudióloga. Então, é uma avaliação clínica onde a fono consegue fazer a detecção precoce, né, e encaminhar para o tratamento. Esse teste vai avaliar a anquiloglossia, o frênulo, que é a língua presa. Ele também vai fazer o diagnóstico do encurtamento do frênulo e assim ela pode estar encaminhando para que o otorrino ou até o cirurgião pediátrico faça o procedimento. Nesse exame, ele é muito tranquilo, a fono com o dedo vai fazer a avaliação para saber o movimento da língua da criança, ver se a criança tem uma boa... o encurtamento da língua pelo freio, e ele vai auxiliar, no caso da detecção precoce, a criança não ter problemas com a amamentação, né? Porque a gente sabe que o encurtamento, né, que a anquiloglossia, ela atrapalha a amamentação, ela não contraindica e ela não vai deixar com que a criança não mame, mas vai evitar um desmame precoce, ela vai evitar que a criança tenha uma dificuldade, mesmo que pequena, para a amamentação. E Josimara, caso seja detectado pela fono, né, que tem uma língua presa, é possível desse bebê, ele vai ter algum problema na sucção, a mãe vai poder amamentar ou vai ter que fazer alguma coisa? Então, na verdade, a gente tem que ver o grau disso, né? O quanto que isso está preso. Nos menos assim, digamos assim, a criança vai conseguir ser amamentada, só que ela vai machucar bastante a areola da mãe. Ela vai ter mais dificuldade para ser amamentada, ela vai cansar muito e ela vai parar de mamar não por estar satisfeita, mas por estar cansada, né? Então, ela vai acabar perdendo peso, esse tipo de coisa. Então, a intervenção tem que ser o quanto antes mesmo. Agora, se é um grau, se a língua está muito mais presa, digamos assim, é indicado quanto antes a frenectomia, né? Que é o piquezinho da linguinha, que a doutora Glauci disse. Para que não interfira na sucção e que ela consiga... porque também não interfere só na amamentação, interfere no desenvolvimento da fala, interfere na mastigação mais para frente. Então, quanto antes ser detectado, menos prejuízos isso pode causar. E, doutora Glauci, neste momento, mesmo com a dificuldade, a Josimara acabou de falar, né, que pode perder peso, neste momento, qual é a melhor forma, então, para esse bebê, para essa mãe? Vai ter que entrar, de repente, com uma suplementação? Ou vai ter que ter um acompanhamento? Como que é neste momento?
Então, assim, ó, a anquiloglossia, né, que é a linguinha presa, ela é muito, é igual a Josi falou, tem várias intensidades. Então, assim, o que a gente pega frequentemente são os casos mais leves, né? No caso de uma anquiloglossia mais intensa, o que acontece? A criança, ele não consegue mamar. Então, nesse caso, a gente complementa com o próprio leite materno. Né? Isso a gente sempre orienta as mães. Quando não consegue uma sucção adequada, tem perda de peso, o leite materno ordenhado para complementar. E aí a gente oferece no copinho. E aí, aproveitando, falando de copinho, eu ia fazer essa pergunta um pouco mais para frente, mas a confusão de bicos muitas vezes, porque aí nesse caso tem que entrar com uma suplementação, porque a criança está perdendo peso até que ela consiga só dar peito, né? Mas neste momento, assim, pode acontecer, Josimara, de ter muitas vezes, essa confusão de bicos, o bebê, se de repente a mãe dá, por exemplo, a mamadeira, pode ter algum problema e não querer mais o peito? Com toda certeza. A força que a criança faz, o esforço que a criança faz para mamar no seio materno é muito grande. E na mamadeira é muito fácil. Então, se você oferece uma mamadeira, ela vai querer optar por aquilo outras vezes, porque é muito mais rápido e fácil, né? Então, por isso que é indicado o copinho e não a mamadeira. E sobre a questão da sucção, Josimara, é muito importante, você falou que às vezes vai se cansar mais, e sabemos que a sucção, ela é tão importante para o desenvolvimento orofacial, né? E isso serve só para um bebê que é prematuro, ou também para outros bebês, né, enfim, que nasceram na data certa, enfim, no momento certo. Também é importante a sucção para esse desenvolvimento? Com certeza. O desenvolvimento crâniofacial, ele é influenciado pelo desenvolvimento do sistema estomatognático, que são as funções de respiração, deglutição, mastigação e fala. Então, a sucção, todo bebê, independente de ser prematuro ou não, precisa estimular essa musculatura, né? E quanto mais, e a amamentação estimula músculos que a mamadeira, por exemplo, não estimularia. É por isso que uma criança pode ser amamentada até, sei lá, 2 anos, sei lá, e a mamadeira não pode ser tanto tempo assim, porque ao invés de estimular esses músculos, ele vai estar prejudicando, né? Então, a sucção, ela, independente de ser a termo ou não, toda criança precisa, sim. E temos também a sucção não nutritiva, né? Que seria o caso da chupeta e dedo, que também é a mesma coisa da mamadeira, que acaba estimulando uma musculatura de uma forma errônea, não é indicado, né? Então, doutora Glauce, na verdade, assim, a amamentação, ela não é só benéfica na questão dos nutritivos que tem o leite da mãe, mas tem várias questões aí, então, que a gente vê a importância da amamentação, né? Então, além da parte nutricional, todo o desenvolvimento orofacial, né? Além da parte psicológica, porque cria um vínculo, né? Como a gente já havia dito na semana passada, cria um vínculo de um contato emocional, né? A criança vai para o peito acalenta, ele acalma o bebê. Então, são vários os fatores que a amamentação, né, se enquadra. Pessoal, vocês viram que tem muitas informações, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos com mais informações, com mais dicas aqui das especialistas. Só mais um minutinho aí, continue conosco, até daqui a pouco. Há mais de 25 anos no mercado, a Clínica Slim é especializada em tratamento capilar. Além de diversos tratamentos, a clínica traz uma linha de produtos que vão te auxiliar no cuidado desde o couro cabeludo até os fios do seu cabelo. Hoje eu quero trazer essa super dica. Olha só, shampoo anti-caspa, contendo extrato de bardana, alecrim e jaborandi, auxilia no tratamento contra a caspa e a seborreia, diminuindo a oleosidade e evitando a queda de cabelo.
Quer saber mais? Ligue para 19 3406 6556 ou no WhatsApp 19 98737 3066. Clínica Slim, cuidando da sua autoestima. Voltamos no nosso programa e, como vocês viram, nós falamos já de vários assuntos, a importância do teste da linguinha, sobre a sucção. E vamos falar agora de um tema que muitas vezes é incomum, mas acontece, tem muitos casos, que é sobre o lábio leporino. Primeiro, eu queria que a doutora Glaucia, ela trouxesse a definição, então, do que é o lábio leporino, pudesse explicar para quem não conhece, e também saber, tanto dela quanto da Josimara, se um bebê que tem um lábio leporino pode ser amamentado. Ele consegue amamentar, ele consegue fazer a sucção? Então, assim, o lábio leporino, ele é diferente da fenda palatina, né? Nós temos vários graus do lábio leporino. O lábio leporino, durante o período embrionário do bebê, a gente tem os folículos que se aproximam para formar a boca. E algumas crianças não têm esse fechamento. Então, o lábio, ele pode ser, o lábio leporino, ele pode se caracterizar unilateral, só um lado é aberto e ele não tem a prolongação para a gengiva. Então, é só o lado. A gente tem um outro grau, onde, além do lábio leporino, também tem a abertura da gengiva e pode se prolongar para o palato, que seria a fenda palatina. Isso pode acontecer unilateral ou bilateral, dos dois lados. Então, essa patologia, isso é uma doença, né, genética, que a criança desenvolve, é congênito, ele nasce com isso, e tem um prazo para que essa criança faça a correção, né? Sem dúvida, é fundamental o acompanhamento da fonoaudióloga. Por quê? A amamentação não é contraindicado, tá? Então, a criança com fenda palatina ou com lábio leporino, ele não precisa deixar de ir para o peito, mas ele precisa de um acompanhamento com uma fonoaudióloga que se especializa nessa patologia, tá? Então, o que acontece? Aqui, quando a gente recebe os bebês que nascem dessa forma, então, nos grandes centros, né, nos hospitais grandes, existe a fonoaudióloga só para fazer esse trabalho. Em casa, a mãe tem maior dificuldade, tá? Então, assim, se a mãe não tiver, já é difícil o período de pós-parto, e quando a criança tem essa anomalia, então o que acontece? A mãe, às vezes, fica desesperada, porque durante a amamentação, se isso não é feito da forma correta, vai voltar leite pela narina, então o leite sai pelo nariz e a mãe fica com dificuldade. Então, o que existe hoje? Hoje existem bicos de mamadeira que ele vem sem furo e ele vai vedar aquela fenda. Então, aquela pressão que é necessária para a sucção do bebê, ele vai ter uma vedação. E aí, dessa forma, a mãe consegue amamentar. Então, ela pode estar fazendo a ordenha e colocando nessa mamadeira. E isso se ela não tiver um acompanhamento com uma fono especialista em fenda, tá? A grande maioria das crianças que nascem e que ficam hospitalizadas acabam tendo a passagem da sonda, que não é a primeira opção, tá? E isso acontece por dificuldade no ganho de peso. E como a gente precisa correr contra o tempo e essa criança precisa ter um ganho adequado para a primeira cirurgia, que é com 3 meses de vida, então é importante que essa criança seja bem nutrida. Josimara, a doutora Glaucia acabou de falar o papel importante que tem, então, a fono. Então, assim, como que ela vai poder ajudar, como uma fonoaudióloga pode ajudar nesse momento dessa amamentação? O papel do fonoaudiólogo nos casos de fenda é auxiliar, é orientar essa mãe no sentido da melhor posição para ela estar amamentando, né? A criança com a fenda labial, ela vai ter dificuldade em abocanhar a areola e dificuldade para manter aquele leitinho dentro da boca, para não ter escapes
pela fenda. Então, ela vai orientar a criança a ficar mais sentadinha, né? Para facilitar isso. Agora, quando a fenda é palatina, é um trabalho muito específico, que nem a doutora Glaucia falou, existem mamadeiras específicas para isso, e a fono vai estar fazendo manobras para conseguir que a criança seja amamentada no peito. Como você falou de posição, assim, existe, a pega é muito importante, né? Para já não ter vários machucados, enfim. Como que a gente percebe, então, essa pega e também a questão da posição? Tem posição correta para a gente amamentar? Pode ser deitado? Como que é? Posição existem várias, né? Não existe a correta, existe a que é melhor a mãe se adapta e o bebê se adapta. A gente só não orienta a ser deitado, porque o canalzinho do ouvido, ele ainda é horizontal. Então, o leite pode estar indo para o ouvido e causar uma infecção de ouvido, começar a ter otite de repetição. Então, deitado não é indicado. Mas sentado, em pé, no sling, cavalinho. Cavalinho, na verdade, a gente indica mais após os 3 meses, né? Porque a criança começa a ter a sustentação da cabeça. Mas é o jeito que ambos se sentem bem, né? E como a gente sabe que essa criança tá mamando bem? A gente observa a boquinha dela. Se ela tá, a boquinha tá bem aberta, se tá abocanhando bem a areola, se os lábios estão evertidos, então aquela boquinha de peixe, se o queixo está encostando na mama, se o nariz está livre, não está encostando em lugar algum. E principalmente, se a hora que a criança acaba de mamar, você vê que ela está relaxada, ela está satisfeita, ela está feliz, né? Isso é indício, porque uma criança que fica no peito chorando o tempo todo, acaba de mamar, continua chorando, algo errado está acontecendo, né? E no consultório a gente vê muito que a criança não ganha a quantidade de peso adequada para aquele período. Então, a criança vem com um ganho de peso insuficiente. A mãe sempre tem a história de que durante a amamentação a criança fica arqueada para trás, a criança chora, briga com o peito. Então, tudo isso a gente vai avaliando e para conseguir controlar para permitir que essa amamentação seja sempre a mais tranquila, tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente vive num tempo moderno, né? A maioria das mães hoje estão no mercado de trabalho e ela quer amamentar, quer continuar amamentando até depois dos 6 meses. E qual que é a melhor forma, doutora Glaucia? Tirar o leite, como que pode fazer para este momento? Dá na mamadeira, não dá na mamadeira? Qual que é o aconselho, o modo, né? Assim, a melhor forma? É assim, Ana, as crianças que são alimentadas exclusivamente no seio materno até os 6 meses, existe uma grande dificuldade na pega do bico, né, da mamadeira. Então, assim, nesses casos, eu sempre oriento que a mãe faça a ordenha, faça o armazenamento adequado e continue oferecendo o leite materno ordenhado. Pode ser no copinho, pode ser, né, porque existe a técnica do copinho, pode ser num bico de transição, que aí vai gerar um treinamento de quem vai cuidar dessa criança, para que não tenha engasgo e não tenha dificuldade na pega, ou até a mamadeira, porque assim, é o que a gente fala, cada situação é uma situação. Tem mães que não conseguem ordenhar, e daí, nesse caso, infelizmente, a gente vai precisar do complemento na ausência da mãe, né? Existem as mães que não conseguem dar no copinho, mesmo usando a técnica do copinho. Tem vários vídeos da Sociedade Brasileira de Pediatria que mostra a técnica do copinho passo a passo. Então, assim, são situações que a gente tem que respeitar de cada família. Mas, no geral, a orientação é uma ordenha, né? A ordenha adequada do leite materno, 24 horas na geladeira, 7 dias no congelador e até 15 dias no freezer.
né? E essa mãe vai estar tirando, a cuidadora vai tirar o leite ordenhado, vai aquecer em banho-maria e vai oferecer um copinho para a criança. Realmente assim, eu acho que é tudo a melhor informação, é cada mãe realmente saber o que é melhor ali para o seu contexto, né? E realmente estar preparada para decidir o que ela vai fazer neste momento, né? Uma coisa importante é que as pessoas às vezes confundem. Então, assim, não é que o leite seja fraco, que a mãe tenha pouco leite, mas quando a mãe retorna para o mercado de trabalho, pela diminuição da sucção, ela começa a ter menos leite. Então, assim, o leite não fica armazenado no peito. O leite é produzido conforme a sucção da criança, né? Então, assim, é mútuo. Não é só, eu tomo remédio para produzir leite. Se o bebê não tiver com uma sucção adequada, essa produção fica prejudicada, né? Então, assim, a partir do momento que ela volta a trabalhar, essa criança não fica já a livre demanda. Então, é natural que vai ter uma redução na produção. Eu quero agradecer a participação de vocês. Nós falamos de tantas coisas, tantas informações, e eu espero realmente que você que está em casa, você realmente tenha aprendido um pouco mais, com mais informação. E eu quero agradecer novamente, doutora Glauce, Josimara, por estar aqui conosco, e vai estar aí. Se vocês querem, de repente, acompanhar, quer mais informações, vai estar aí o Instagram delas, para vocês acompanharem, e também o Instagram do Espaço Bem-Estar, que é onde elas fazem parte. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Ana. Então, até a próxima semana, e eu espero por vocês para o nosso último programa para falar sobre aleitamento materno. Até lá, tchau, tchau. Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.